Olá! Ter a casa própria ainda é um sonho dos brasileiros, sobretudo os dos menos favorecidos. Mas não basta ter onde morar. É preciso ter certeza de que aquele teto lhe pertence. O deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, é autor de uma proposta que simplifica a obtenção do habite-se. E é com ele que eu converso no Palavra Aberta, que começa agora. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, eu queria entender qual é a ideia do seu projeto e que tipo de proprietário pode ser beneficiado com a sua proposta. Oi, Maristela, tudo bem? Um prazer estar aqui no programa Palavra Aberta. Então, a gente sabe que o Habite ele cria muitas burocracias, várias são necessárias, inclusive, né? Mas um problema que tem acontecido com muita frequência é que essas burocracias acabam inviabilizando a obtenção do Habite. Então, às vezes, o ótimo é inimigo do bom. A proposta é para aquele imóvel que já tem 5 anos, ele poder automaticamente ele ter o Habite, mesmo que na regulamentação se exija aí do proprietário um prazo para ele fazer as regularizações necessárias, né? E é claro, respeitando a questão da segurança do imóvel, né? A questão do corpo de bombeiro, quando necessário, quando o imóvel for maior, e as questões de segurança. Isso aí a gente não abre mão e pode ser tratado na regulamentação do projeto. Mas do jeito que é hoje, são tantas dificuldades e algumas prefeituras com tantas complexidades que as pessoas acabam indo para o imóvel e ficando com ele sem habite. E aí cria uma série de dificuldades, né, para financiar o imóvel, para vender, e a pessoa e vai ficando aquela, como eu disse aqui, o ótimo é inimigo do bom. Busca-se um cenário ótimo e às vezes fica com péssimo porque fica sem regularização nenhuma. Então precisa de mudar isso, precisa de simplificar um pouco mais, e é possível sim a pessoa obter o habite com ressalvas. E ao longo da vida dele, ele vai corrigindo aquelas ressalvas para o imóvel dele ficar 100% regular. Agora, deputado, a sua proposta, ela trata de imóveis em áreas que estão em processo de regularização. Olha, em áreas que estão em processo ou não, né? A gente precisa fazer uma análise de área por área. Eu coloquei o projeto de forma mais genérica, justamente para fomentar essa discussão aqui na Câmara, né? Ele vai passar pelas comissões, é possível que ele seja melhorado, é possível que essa discussão, e a Câmara tem esse papel, né? Da gente poder ouvir o contraditório e construir e melhorar a proposta, né? Com os relatores que vão estar aí nas comissões com o projeto. Certo é que do jeito que está, com tantas exigências, com tantas burocracias, a maior parte dos pequenos imóveis, dos imóveis, acabam não tendo habite. E aí o poder público tenta fazer com que o proprietário regularize, ele não tem o habite e fica com o patrimônio completamente comprometido ali, porque tem dificuldade para vender, enfim. Então, a gente simplificando essa questão, aquele imóvel que já tem mais de 5 anos, a pessoa, né, se ele não tem nenhum comprometimento ali com a questão de segurança, né, ele poderia ter o habite com ressalvas, onde o poder público colocaria, né, as ressalvas que ele ainda tem que atender para estar com o imóvel, com a parte, por exemplo, de saneamento de acordo, com a parte ambiental de acordo, né? Porque o que acontece hoje é que ele não tem o habite e fica completamente irregular, e não tem um caminho para se regularizar. Agora, Então, é deputado, preciso trazer essa discussão aqui para a Câmara. independente do tamanho desse imóvel, ou existe algum recorte de tamanho? Me parece que é independente do tamanho. Eu, quando formatei o projeto, eu quis chamar a discussão para a Câmara dos Deputados, né? Podemos até limitar no tamanho do imóvel, para a gente ter imóveis aí menores para poder beneficiar as pessoas mais carentes. Acho que esse seria o principal foco. Porém, o projeto está colocado e nós vamos seguir acompanhando as discussões na Câmara para que ele chegue lá na ponta assim, de forma mais aperfeiçoada para que a gente possa melhorar a legislação. Certo é que do jeito que está hoje, são tantas exigências que a maior parte das famílias mais simples, principalmente, não conseguem atender. E o imóvel fica completamente irregular, né? Como eu disse, busca-se o ótimo e fica inimigo do bom. Talvez ele poderia ter regularizado a questão de segurança, ele poderia ter regularizado outras questões e ter ali constando no habite os pontos que ele ainda precisa adequar para o imóvel ficar 100% adequado, como se fosse um habite parcial. Ele não pode ficar sem o habite, né? Talvez uma questão de área verde no quintal, por exemplo. É importante, é demais da conta, mas não é questão de segurança para o imóvel.
isso pode ser corrigido ao longo do tempo, porque em muitos casos, inclusive, a pessoa, quando consegue, adequa aquilo tudo, quando recebe o habite, faz as modificações. Né? A gente vê isso acontecendo constantemente. Então, a gente tem que vir para a realidade, né? Tentar ter a legislação mais próxima da realidade das pessoas. Agora, E essa questão do habite, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, é um exagero sem fim. agora, deputado, essa questão do habite, com algumas restrições, como o senhor falou, né? Que dependendo ainda do Com proprietário. algumas ressalvas, né? Com Ressalva. alvará de funcionamento, por exemplo, alvará de funcionamento, tem muitos municípios que já fazem isso. Uma pequena empresa tem um alvará de funcionamento, a prefeitura concede o alvará, que as principais exigências ali foram atendidas, e coloca ali as ressalvas, né, que a empresa precisaria atender. Mas são ressalvas que não precisaria de inviabilizar o empreendimento. Da mesma forma, foi pensando nessa questão dos alvarás com ressalvas que eu pensei em abrir essa discussão para poder simplificar essa questão do habite e facilitar para o cidadão. Quando a gente fala, quando você fala em ressalvas, isso não impede, por exemplo, uma das coisas que mais preocupa na questão do habite, que é obter empréstimo, por exemplo, para reformar aquele imóvel, vender o imóvel para quem tem interesse em financiá-lo, por exemplo, pelo sistema financeiro. Hoje, se não tiver o habite, esse tipo de operação financeira fica inviabilizado. Esse habite com ressalvas não proíbe isso, não limita isso. Não proibiria. Na realidade, a pessoa teria o habite, né? E aí a exigência do habite está ali. A pessoa pode morar ali com segurança, porque o habite é a principal, no meu entendimento, necessidade do habite é para a pessoa não mudar para algum lugar inseguro, né? E que ela atenda ali as normas. Mas criaram tantas normas, tanta legislação, tanta coisa, que a maioria das pessoas nem sabem tudo que elas têm que atender, né? Às vezes nem arquitetos, engenheiros sabem, eles têm dificuldades ali de atender todas as normas. Você vai descobrir os problemas muitas vezes na hora que você pede o habite. Então a prefeitura tem que trabalhar primeiro na tentativa de fazer as exigências necessárias, mas simplificar as normas e orientar de forma mais ágil, de forma mais simples, as empresas e as pessoas que querem construir. A gente tem que buscar a palavra-chave, é simplificação. Já aconteceu, por exemplo, no empreendimento, que a gente, antes de ser deputado, vem da iniciativa privada, onde dois órgãos da mesma prefeitura, um pediu no empreendimento que à época eu estava à frente dele, um órgão me pediu uma coisa, o outro órgão da prefeitura pediu para desmontar o que aquele tinha pedido. Olha que loucura. Aí eu tive que fazer aquilo para atender um órgão, receber a certidão e depois desmontar para atender o outro órgão. Os dois órgãos em questão eram a Secretaria de Meio Ambiente e o órgão de trânsito. Né? Então, assim, o órgão de trânsito pediu para tirar uma árvore que estava no meio-fio e ia atrapalhar o acesso, enquanto a Secretaria de Meio Ambiente pediu para plantar árvore. Olha que absurdo, isso num empreendimento que eu tive há mais de 15 anos atrás. Então, a gente vai na convivência vendo essas dificuldades, esses absurdos que às vezes acontecem, com exagero de regras, prejudicando as pessoas mais simples, né? Eu acho que a prefeitura ela poderia fornecer, inclusive, até projetos padrão de pequenas residências para doar para as pessoas que queiram construir, né? Porque muitos fazem sem projeto, né? Tem ações aí que podem ser feitas pelas prefeituras para poder facilitar a vida do cidadão. E o objetivo é justamente esse. Ele tendo o habite, ainda que com ressalvas, essas ressalvas ele poderia atender ao longo do tempo, ele poderia sim vender, financiar, avançar aí e ficar livre dessas restrições. Deputado, para a gente terminar, eu queria que você me falasse rapidamente sobre a questão da taxa única. A sua proposta fala de uma taxa única a ser cobrada pela prefeitura, independente do tamanho do imóvel. Por que o senhor acha que essa taxa tem que ser independente do tamanho do imóvel? Olha, da forma que eu coloquei, a ideia era fazer o seguinte, porque hoje tem taxa para tudo, né? A prefeitura, você vai tirar o habite, ela te manda em 10 órgãos, em cada órgão desse que você vai, em cada autarquia dessa que você vai, é uma taxa nova, é uma burocracia nova e isso complica muito para as pessoas. Então, a nossa sugestão é que tenha uma taxa única, que a prefeitura simplifique. É dentro do que eu falei anteriormente, que as prefeituras simplifiquem a relação com o contribuinte. Não tem que exigir do sujeito ali um mundo, uma infinidade de coisas para, como eu disse aqui, que já aconteceu comigo mesmo, você tem que fazer uma coisa e tem que desfazer aquilo que o outro órgão da prefeitura falou para você fazer. É o cúmulo do absurdo que chega, né? Chegar ao ponto da prefeitura exigir coisas absurdas depois que o imóvel está pronto.
Então, a ideia é essa, de simplificar. Agora, essa questão do tamanho do imóvel é porque, por exemplo, em cidades menores, você tem imóveis pequenos em áreas maiores, né? Então, a prefeitura, a área aqui é um pouco maior, então eu vou cobrar taxas diferenciadas. A ideia é abrir a discussão. Esse ponto pode até, inclusive, ser alterado, se for necessário. O que a gente quer é a simplificação. Como eu disse, eu apresentei o projeto para que ele seja aperfeiçoado, para que ele seja melhorado, para que seja discutido. Certo é que, da maneira que está, que é quase impossível uma pessoa conseguir um Habits se ele tiver uma casinha simples, foi construída com muita luta, às vezes sem um projeto, né, mas com segurança. É impossível ele conseguir o Habits. Ele não pode vender aquela casa, ele tem dificuldades, ele não pode financiar. Então, é importante também, após a aprovação, vir uma regulamentação do projeto, né, para que seja garantida, é claro, a questão da segurança, como eu disse aqui, mas que seja simplificado, que não tenha tanto exagero, que faça com que a maioria dos imóveis pequenos do Brasil hoje não tenham Habits. Ok, deputado, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Obrigado você, Maristela. Vamos em frente aí construindo propostas para melhorar aí para o povo brasileiro. Eu conversei com o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, sobre um projeto que simplifica a obtenção de Habits de construções residenciais com mais de 5 anos. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.